pronto. Voltando à nossa aula de hoje, né? Dia 6 de novembro de 2020. Olha, realmente final de período, quando já vai chegando no final. Eu também a gente acaba cometendo erro, porque tem certas coisas que a gente só faz de acordo com o andamento do curso, de acordo com o que vão acontecendo, com a questão de conteúdo, etc. Os documentários que eu passei para vocês, eles são anos atrás que eu conseguia salvar do YouTube. E nem tudo isso. Então, eu comecei a ver esse documentário, entrei em contato com eles, quando o YouTube só permitia 10 minutos. Então, eram pedacinhos. E eu colocava no começo do período, que era para aquela discussão entre o que é ciência e o que não é, o que é ciência e o que é pseudociência, e religião, como é que fica. Há necessidade desse conflito. Então, agora, eu estou colocando um pouco depois, porque já está dentro do século XX, que eu estou colocando já dentro de um contexto de uma abordagem que é chamada de sociobiologia, etologia, que são questões de que, até que ponto a biologia pode explicar fenômenos humanos, certo? Então, há em relação aos fenômenos humanos, há três grandes abordagens. A que foca exclusivamente nas ciências sociais, ou predomina, enfatiza o conhecimento das ciências sociais e das humanidades. Outra é que diz que o fenômeno humano é um fenômeno biológico de um animal social. Os chimpanzés também são sociais. Lobos também, com suas peculiaridades, mas não deixa de ser um animal. E existe uma terceira, que nós vamos ver no final do período, que eu acho bastante interessante, que são abordagens conciliatórias, em que a gente não pode negar o nosso lado cultural, simbólico e algumas características da cultura humana, do ser humano, que no nosso planeta são exclusividade do ser humano, por questões contextuais, né? que não, ou seja, mas que não esquece que o ser humano é um animal. A espécie Homo sapiens é uma espécie do gênero Homo, é animais. Provavelmente, é aí que se diz, né, que existe uma probabilidade de outras espécies do gênero Homo também terem suas formas de cultura simbólica. Mas a cultura simbólica mesmo atualmente, considerando que essas espécies foram extintas, nenhuma outra espécie tem. Agora, animais também têm cultura. A gente vai vendo, vamos complicar, porque cultura não é apenas a cultura simbólica, não é aquela cultura do símbolo, baseada no símbolo, que é uma entidade abstrata e arbitrária, que um símbolo ele tem correspondência com uma realidade, mas ele não é real, ele é abstrato, ele não é concreto. É uma entidade que realmente existem estudos na antropologia, estudos culturais, relações simbólicas de parentesco. Olha, parentesco é algo biológico, mas existem, a nossa cultura simbólica desenvolve relações simbólicas. Assim vai. Então, eu vou começar
Eu vou começar a colocar essa guia. Não, primeiro a tela inteira, porque eu vou mostrar, depois eu vou compartilhar a tela inteira, depois guia do Chrome. O que eu ia falar, porque o autor... Eu tenho um bocado de coisa aberta aqui. A adaptacionismo deixa para depois. Deixa para depois, é uma questão da biologia do século XX. Antes de falar de... Eu estava vendo que é melhor colocar logo. Se não der tempo de ver todos os... Não vai ver todos os 4 documentários, mas pelo menos 3 deles eu vou fazer alguns comentários. Aqui, vou ver na hora. Na realidade, eu falar de outro autor, eu falei de Richard de Osborne Wilson, Edward Osborne Wilson, né? Richard Dawkins e Desmond Morris. São 3 exemplos de autores que enfatizam que o ser humano deve ser explicado em termos biológicos. Só período passado, aquele período especial, eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque eu tenho livros dele. Da minha época de estudante de graduação, que eu vi livro dele. As linhas editoriais no Brasil, do livro dele, não são lá. Nunca mais vi livro dele. Agora, Richard Dawkins, vocês encontram muito livro em português. Em português com edição recente. Richard Dawkins é um autor muito vendido. Agora, esse Desmond Morris foi um dos pioneiros. Não só dessa abordagem, mas da divulgação dela. Então, zoólogo britânico, etologista, estudioso do comportamento, pioneiro na aplicação do estudo etológico no estudo... Desculpa a redundância, eu nunca corrijo certas coisas. Passo batido, quando eu vou ver no slide, está lá. Do estudo etológico da espécie humana, né? Ele foi diretor do Zoológico de Londres e apresentador de programa de TV nos anos 60, 1960, aqui, uma foto dessa época, num programa, né? Divulgador e escritor. Ele é especialmente um divulgador de ciência, escritor para o grande público, programa de TV, e é pintor surrealista também. Isso eu não sabia. Aqui eu coloquei no fundo do slide quadros dele, imagens tiradas de quadros dele, né? Isso aqui é uma foto dele recente, já idoso. Né? Então, vários livros dele, né? Que não é um surrealismo dele, é bem de imaginar seres vivos de outros mundos. Esses 3 são os 3, porque aqui eu não achei capa da edição brasileira, mas são os 3 que eu li. Na minha época de estudante de graduação, que foi nos anos 80. O título em português, que eu não gosto, mas foi um título que é a edição brasileira. E são livros de edição barata, de capa aquele tipo de brochura, não de bolso, mas uma edição mais barata, a qualidade do papel não é lá essas coisas, os tipos das letras, a letra pequenininhas, sem ilustração, para edições relativamente baratas, daquele tipo de edição, que era comum também nos anos 80, né, era comum nos anos 80, não sei, e nunca mais vi, talvez ainda tenha livro dele, esses livros. Bem, mas
o título original, acho que para ficar mais palatável ao público brasileiro, ao invés de ele colocar The Naked Ape, literalmente é o símio pelado. O símio pelado. Aqui ele faz trocadilhos. Porque esse naked, em inglês, tanto é pelado, no sentido de sem roupa, como em português, né? Que também em português é sem pelos. Aí ele diz assim: se um zoólogo extraterrestre chegasse no mundo, no nosso planeta Terra, e do ponto de vista de um zoólogo, começasse a estudar as espécies de primatas, classificaria certos primatas como grandes, como os símios, como é o orangotango, chimpanzé, bonobo, gorila e ser humano. Seria enquadrado dentro dos símios. Mas diferente dos outros símios, que são muito peludos, esse zoólogo, informalmente, chamaria aquele símio lá de diferentão dos outros de um símio pelado. O título em português é um macaco nu. Aí, sei lá por que eles colocaram. Eu imagino por quê. Não, pelado. Perdeu o duplo sentido da palavra pelado e outra coisa aí não é macaco, é símio. No prefácio ele já fala isso que eu estou dizendo. Então, nesse livro, ele faz uma análise do comportamento humano do ponto de vista de um etólogo, especialmente do comportamento como de alimentação e reprodução, que a cultura humana todinha é derivada de comportamentos animais. Que nosso comportamento cultural, no final das contas, é um comportamento animal. Como, por exemplo, os machos se comportam de determinado modo e as fêmeas de outro, que é para haver a otimização do encontro para a reprodução, no final das contas. E assim vai. Né? E alimentar também, rituais de alimentação, tudo isso tem origem, no final das contas, biológica. Aqui, que o título em português, foi bom encontrar porque aqui isso aqui não mudou o nome, não. Tanto. Mas foi bom encontrar a capa original do livro. Porque nesse livro aqui, esse livro aqui é de 1967, se eu não me engano. Primeira edição dele, certo? Aqui, edição do aniversário de 50 anos. Se eu não me engano, 1967. Esse foi posterior. Se eu não me engano, é o primeiro livro dele de divulgação científica voltado para o grande público, e é o tipo de livro que vende um bocado. Aqui, o título original vocês estão vendo que é o zoológico humano, porque ele argumenta que as sociedades humanas têm mais a ver com zoológicos do que com selva. Não são selvas de pedra ou selvas de concreto, porque os animais em condições naturais se comportam de um determinado jeito, e os animais em condições de cativeiro mudam o comportamento. E ele foi diretor zoológico de Londres. Ele disse que o comportamento humano tem muito a ver com o comportamento de animais em cativeiro, ou animais domesticados, em que esse processo de construção das sociedades são processos de domesticação e de cativeiro do próprio ser humano. Né? Por isso essas barras invisíveis, aqui, colocando aqui como se fosse na arte dessa capa. E o título em português é A Fauna Humana. Perdeu totalmente o sentido original. E aqui o contrato animal, The Animal Contract, né? Aí não fizeram. Mas, sabe título de filme original em inglês, depois o título na edição na versão brasileira, às vezes muda um bocado para ficar no gosto
do público brasileiro, para poder ser mais vendável, tá? Esse tipo de coisa. Já que não é um livro técnico, é um livro grande público. Esse aqui é sobre a relação do ser humano com os outros animais. É o contrato animal. Relações especialmente com os animais domésticos. E a história da domesticação, os impactos que isso provocou. Ver um exemplo. Tem mais de um. Por exemplo, por que o cavalo socialmente não, por que ao longo da história a imagem do cavalo é uma e a do jumento é outra, sendo que para a história o jumento foi mais útil para ser como e a mula também com um bicho de carga, justamente de trabalho pesado, enquanto o cavalo é o do Senhor. Por muitas vezes na história da humanidade, ter cavalo era sinal de status, ter cavalo bom era sinal de status social. Mas só uma curiosidade, vocês sabiam que na França, no século XIX, eu acho que na Europa, por isso que tem alguns lugares que ainda se conserva o hábito do consumo de carne de cavalo. Carne de cavalo era a carne do pobre, porque é lógico que eles não criavam o cavalo de carga, de carruagens. Ele tinha uma vida útil para o trabalho. Depois que passava aquela vida útil para o trabalho, porque ele já estava velho, ele era abatido e a carne não era desperdiçada. Né? Era carne de pobre mesmo. Imagina carne de cavalo velho. Mas essas coisas que a gente não tem nem conhecimento. Né? Que na Europa, no século XIX, era a carne do pobre, era carne de cavalo velho. E, sim, por exemplo, por que o porco, a explicação que ele dá, por que o porco é tabu entre povos, tanto na cultura judaica quanto na cultura islâmica. Porque os povos que deram origem a essas culturas eram povos nômades, e povos nômades não criam porcos, que são animais sedentários. Então, no animal, quem criava porco eram povos já com cidades montadas, né? Como os egípcios. Os egípcios criavam porcos. E virou essa associação de ser comida do inimigo. E com o tempo acaba criando um tabu religioso, porque povos, inicialmente como o judaico, as tribos, os hebreus, etc., as leis sociais tinham caráter religioso. Lembre-se dos doutores da lei, como citado lá no Novo Testamento, que era porque a religião judaica, naquele momento, que tinha se desenvolvido ali, a partir das leis de Moisés, né, dos 10 mandamentos, era uma religião basicamente de leis, e não havia código civil. O código de leis era exatamente o mesmo código de leis religiosas. Tinha um caráter religioso que tinha que ter obediência, por ser algo acima do ser humano, e não algo criado pelo ser humano. Então, eram mais de 600 leis, e quem dominava essas leis era chamado o doutor da lei. Né? Então, com o tempo, isso acaba virando lei. Outro exemplo que ele dá é a vaca sagrada na Índia. Aí, no final das contas, considerando a população indiana e aquela relação que eles tinham com o ambiente, a vaca era
mais preciosa, ou era mais valiosa como viva do que morta. Era mais útil vivo que morto. O boi para o trabalho, para a força de trabalho, para puxar arado, e a vaca para fornecer leite. Era um bicho mais, ou seja, era mais valioso vivo do que morto para eles. E com o tempo, com essa associação dela fornecer leite, acabou tendo esse vínculo simbólico à maternidade. E ela se torna sagrada em termos religiosos. Então, esse tipo de abordagem que ele dá ao livro, esse aqui. Outros exemplos, olha, esses exemplos nem encontrei em edição brasileira deles. Parece que pararam de fazer edição brasileira dos livros dele, que começou nos anos. A edição original, final dos anos 60, e a edição brasileira nos anos 1980. Ali ele tem uma quantidade enorme de livros de divulgação. Ó, observando pessoas, guia para a linguagem corporal. Ele é um etologista. Observando o corpo também é a questão de estudo do comportamento humano do ponto de vista do etologista. Gestos. Coloquei outros aqui. Outro livro, o comportamento íntimo, a tribo do futebol, observando cães, observando gatos. Ele tem vários livros desse tipo. Eu vou sair desse aqui. Todos esses autores são bem polêmicos. Tá, pessoal? Todos esses autores são bem polêmicos. Estou apresentando, está tudo certo. Eu vou passar para outra aqui, que é agora Dawkins. Como falei para vocês, a gente vai até onde der hoje, certo? Esse, procurem no Google Richard Dawkins, aqui, para ver o que vocês acham. Afinal de contas, religion, together we can find the cure. Together we can find the cure. Religião, juntos podemos achar a cura. Né? Ele é etologista. Ele também é etologista. A linha dele da teoria da evolução, ele é um adaptacionista explanatório. Não vou entrar nisso, porque existe. Isso é dentro da teoria da evolução. Existem várias correntes, uma delas é chamada adaptacionista, e uma sublinha, um desdobramento dela, é um adaptacionismo explanatório, que diz que o adaptacionismo considera que a evolução é por adaptações. Eu não vou entrar. Isso tem uma outra aula para falar nisso, em teoria da evolução no século XX, certo? Sendo que é por conta do poder explanatório que a teoria da evolução permite à biologia. Darwinista ortodoxo é questão que o darwinismo é para ser mantido como tal, que ele já é o bastante, explica, tanto é que ele é gradualista, e é um escritor de divulgação, ateísta militante e apresentador de documentários. Se tornou famoso por conta do primeiro livro grande público, que é um livro de etologia, no final das contas. Esse livro, acho que ele publicou, estava nessa época aqui, dessa foto, em 1976 ou 77. Cadê ele?
Está aqui, eu procurando outra capa, porque essa edição aqui é uma edição recente. Eu tenho esse livro, Gênio Egoísta, na minha época de estudante de graduação. Né? A capa totalmente diferente, tem nada a ver, a edição original, a edição, como falei para você, meio barata. Aqui já está mais caprichada, da Companhia das Letras. Esse aqui eu tenho e emprestei e não me devolveram. Eu tinha, mas é fácil de pegar de volta. Ou de arrumar outra, deixa para lá, que tem PDF. Por aí se encontra, tem PDF. Mas esse aqui eu tenho, da edição dos anos 80, o Gênio Egoísta. Olha, não vou entrar em detalhes, em coisas assim desse livro, mas, como vocês podem ver, ele tem um livro que é Deus, um Delírio, certo? Tem 2 documentários lá que são baseados nesse livro. O Gênio Egoísta rendeu um documentário, o Gênio Egoísta, que é de 1977. Logo depois se lançou um documentário pela BBC de Londres, e ele apresentou. Aí ele foi, digamos assim, descoberto como um bom apresentador, alguém que dava para apresentar diante das das câmeras de televisão. Certo? Enfim, é um livro de etologia. No final das contas, ele usa a argumentação etóloga ou etologista do comportamento animal como um comportamento que tem um objetivo: otimizar a perpetuação dos genes da espécie que aquele animal pertence, não de si mesmo, e sim da espécie. Que nós somos máquinas de propagar genes, guiados inconscientemente pelos nossos genes. É lógico que essa ideia, do jeito que eu estou apresentando aqui, parece reducionista. É mesmo, mas é porque não vou me aprofundar agora, não. Há muito reducionismo aqui, há. Além do mais, não é um livro de genética, é um livro de etologia. É um livro que ele interpreta o comportamento animal, de vários tipos de comportamento animal, em função da otimização, da perpetuação de genes da espécie, que aquilo surgiu por evolução para otimizar. Então, todas as espécies são guiadas pelos genes, no final das contas. Certo? Mas essa é a premissa básica. Deus um Delírio é um livro ateísta mesmo, e pronto, em que ele fala de todos os absurdos das religiões, em que não há como se diz, não há evidências da existência de Deus, por exemplo. E ele argumenta que ele não vê motivo para ter crença em um Deus, em algo sobrenatural. E ele argumenta também que esse Deus que ele colocado aí é exatamente o Deus teísta, o Deus, o que o panteísmo e outras formas de se encarar Deus, eles que é algo muito vago, isso daqui não é conceito de Deus. Deus mesmo seria o Deus do judaísmo, cristianismo e islamismo. O budismo é outra história. E tal. Ou seja, ele é um livro antiteísta, principalmente, antiteísta. Ateísta e antiteísta. Mas ele tem lá sobre o relógio, ele segue a mesma coisa, a teoria da evolução contra o desígnio divino. Olha, aí outra, a magia da realidade,
a grande história da evolução, fala fome de saber sobre memória da formação de um cientista, e aqui tem muito de memória, ciência na alma, escrito selecionado de um racionalista apaixonado, que eu terminei aqui, bom, porque essa apresentação aqui de sociobiologia tem outras coisas aqui, mas tem outras coisas que eu vou colocar para vocês. Vou parar essa apresentação. Parando a apresentação. Continuo gravando. Realmente, quando eu apresentei aquele documentário sobre Darwin, certo? E postei lá no YouTube com a apresentação, aí deu um probleminha lá de... Mas eu não estou... Tem um probleminha lá de direitos autorais, mas não bloqueia. Ele somente bloqueia se eu quiser, se eu quisesse, eu teria que pagar os direitos autorais se eu estivesse recebendo dinheiro pelo vídeo. Pagar os direitos autorais dos autores do documentário. Mas isso é para a gente é irrelevante. Irrelevante. Eu vou agora, primeiro Deus, um delírio. Esse aqui eu vou... Olha, está na ordem cronológica, do jeito que eu coloquei lá no sistema. É porque eu fui atrás porque o Classes não abriu. E realmente, pelo que disseram, não abriu de novo. Então, ele não abriu de novo. E está na ordem cronológica. Deus um delírio. Espera aí, eu vou colocar a primeira tela inteira para mostrar uma coisa. Essa ordem aqui é cronológica. Estou compartilhando minha tela. Deus um delírio. Vírus da fé. Olha, é 1 hora e 34 minutos. Eu sei que é muito tempo. Uma ordem que é cronológica. O vírus da fé, aqui ele fala, de modo geral, das religiões em que ele entrevista a gente, que ele mostra, começa com católicos no Santuário de Lourdes, depois evangélicos lá nos Estados Unidos, fundamentalismo evangélico cristão nos Estados Unidos, islâmico e judeus, mais ou menos por aí. E ele entrevista um bocado de gente. Ele é muito mais, nesse documentário aqui, de apresentar, certo? De apresentar o que está ali. E não tanto de fazer uma crítica muito direta. Aqui, nesse outro, que é o Vírus da Fé, certo? Fala da educação de escolas religiosas, por esse nome vírus, em que aquilo é propagado de pai para filho, dos pais para os filhos. Esses inimigos da razão, que está aqui no formato, é o que é um documentário posterior. Aqui é um documentário que é posterior, mas está no formato, sei lá, não sei como é que foi. Foi como eu consegui, né, no YouTube, certo? Fala de pseudociência, como astrologia. Aqui é a continuação, a outra parte, que ele fala de medicina alternativa. Tá? Então, vou aqui. Vamos voltar para mim. Eu parar essa apresentação e agora compartilhar uma guia do Chrome. Aqui. Compartilhar áudio, está marcado, para vocês ouvirem.
There are would-be murderers all around the world who want to kill you and me and themselves because they're motivated by what they think is the highest ideal. Of course, politics are important. Iraq, Palestine, even social deprivation in Bradford. But as we wake up to this huge challenge to our civilized values, don't let's forget the elephant in the room, an elephant called religion. The suicide bomber is convinced that in killing for his God, he will be fast-tracked to a special martyr's heaven. This isn't just a problem of Islam. In this program, I want to examine that dangerous thing that's common to Judaism and Christianity as well. The process of non-thinking called faith. I'm a scientist, and I believe there is a profound contradiction between science and religious belief. There is no well-demonstrated reason to believe in God. And I think the idea of a divine creator belittles the elegant reality of the universe. The 21st century should be an age of reason, yet irrational, militant faith is back on the march. Religious extremism is implicated in the world's most bitter and unending conflicts. We want the non-Muslims off the lands of Muhammad. We want the kuffar out of it. America, too, has its own fundamentalists. The issue for the next generation is going to be the Islamification of Europe. And in Britain, even as we live in the shadow of holy terror, our government wants to restrict our freedom to criticize religion. Science, we are told, should not tread on the toes of theology. But why should scientists tiptoe respectfully away? The time has come for people of reason to say enough is enough. Religious faith discourages independent thought, it's divisive, and it's dangerous. It looks lovely, doesn't it? Inoffensive and gentle. But isn't this the beginning of that slippery slope that leads to young men with rucksack bombs on the tube? If you want to experience the medieval rituals of faith, the candlelight, incense, music, important sounding dead languages, nobody does it better than the Catholics. At Lourdes, in southern France, the assault on the senses appeals to us not to think, not to doubt, not to probe. And if we can retain our faith against the evidence in the teeth of reality, the more virtuous we are. Pretty impressive sight, isn't it? I could imagine finding it very seductive. Partly because of the tremendous feeling of group solidarity that there must be. If you have the delusion that you're Napoleon, it must be a fairly lonely feeling because nobody else agrees with you. Your faith that you're Napoleon needs a lot of shoring up. But these people here, thousands of people, all have exactly the same delusion. And that must give wonderful reinforcement to their faith. I used to think reason had won the war against superstition, but it's quite shaking to witness the faithful droves trooping through Lourdes. This is a benign herd, but it supports a backward belief system that I believe reason must challenge. Daylight reveals more of this shrine, where a myth is perpetuated that a virgin who gave birth, Christ's Mother Mary, appeared here once to an impressionable, and I do mean impressionable, young girl. The faithful make the pilgrimage here
because they believe that terrible afflictions can be cured by dragging their poor bodies up to a pool of water where the Virgin Mary made her miraculous appearance. In reality, they're probably more likely to catch something from the thousands of other pilgrims who've wallowed in the same water. Is it something that Catholics feel they ought to do in their life, rather like Muslims going on the Hajj to Mecca? Well, yes, but you don't have to be a Catholic to do it, you see. No. I mean, any religion can come, because I know Yes. quite a few people that are not Catholics at all, and they have been... yeah. Yes. And what are you hoping to get out of it? Well, I've got a lot out of it. I've got faith, I've got trust, Yes. and a belief that there is a person up there Right. stronger than any medical person. Right, what about a cure then? It may seem tough to question these poor, desperate people's faith. But isn't bracing truth better than false hope? What is the evidence for any miracles? There are actually 66 declared miracles. There are about 2,000 unexplained cures here. But then we would say there are millions of people who have been healed in different ways. Healed in some sort of mental way? Healed in spiritual way, or people who have come to terms with their own particular situation. People who have rediscovered God in their lives again. People who have received a new grace here in Lourdes. So you tend to get about 80,000 per year who There are come about for- 80,000 sick pilgrims who come Yes. here every year. That's been going on for more than a century now, for a Yes. century and a half. Yes. So 80,000 per year, and of those, 66 have been cured. Correct. I'm just, you see the way I'm thinking. Yeah. So the hard fact is that over the years with their millions of pilgrims, there have been 66 supposed miracles. Statistically, it adds up to no evidence at all. I can't help remarking that nobody has ever had a miraculous regrowing of a severed leg. The cures are always things that might have got better anyway. People lean on their faith as a crutch, but I fear the comfort it provides is a shallow pretense. And I want to look at how the suspension of disbelief inherent in faith can lead to far more dangerous ideas beyond. People like to say that faith and science can live together side by side, but I don't think they can. They're deeply opposed. Science is a discipline of investigation and constructive doubt, questing with logic, evidence, and reason to draw conclusions. Faith, by stark contrast, demands a positive suspension of critical faculties. Science proceeds by setting up hypotheses, ideas, or models, and then attempts to disprove them. So a scientist is constantly asking questions, being skeptical. Religion is about turning untested belief into unshakable truth through the power of institutions and the passage of time. Let me give you an example of this with the story of the Assumption of Mary. Catholics believe that Jesus' mother Mary was so important she didn't physically die. Instead, her body shot off into heaven when her life came to a natural end. Of course, there's no evidence for this. Even the Bible says nothing about how Mary died. The belief that her body was lifted into heaven emerged about 6 centuries after Jesus' time, made up like any tale and spread by word of mouth. But it became established tradition. It was handed down over centuries. And the odd thing about tradition is that the longer it's been going, the more people seem to take it seriously. It's as though sheer passage of time makes something that was to begin with just made up, turns it into what people believe as a fact.
By 1950, the tradition was so strongly established that it became official truth. It became authority. The Vatican decreed that Roman Catholics must now believe in the doctrine of the Assumption of the Virgin. Now, if you had asked Pope Pius XII how he knew it was truth, he would have said you had to take his word for it because it had been revealed to him by God. He shut himself away and thought about it. He just thought private thoughts inside his own head and convinced himself, no doubt on tortuous theological grounds, that it just had to be so. None of this is particularly harmful when it is limited to the Virgin Mary going to heaven. But what about the Pope's personal convictions when it comes to, say, discouraging the use of condoms in AIDS-ridden Africa? Then the power of the Church through tradition, authority, and revelation comes with an appalling human cost. It would be unfair to pick on the Catholics. All religions are up to the same tricks. It could be Muslim imams issuing fatwas. It's the same principle. It's issued by the authority, it then passes down through the ranks to parents, to children, and all without a shred of evidence. Unlike science, which sees it as a challenge, religion thrives on unsolved mystery. For early humanity, what was mysterious and unexplained was so vast that only an equally vast higher being, an alpha male in the sky, could fill that gap. How would our ancestors have responded to the sunrise? There must be a fiery charioteer, a sun god to accept our sacrifices, a supreme being who, on the first day of creation, announced, "Let there be light." But scientific investigation has rolled back that mystery. Today we know the sun is a giant nuclear reactor, one of billions of stars pumping out electromagnetic radiation, heat and light. How do scientists know the things that they know about the world and the universe? How do we know, for instance, that the Earth is 4.5 billion years old, and that it orbits the sun that nourishes it? How do we know that these dinosaurs are hundreds of millions of years old? The answer is evidence. Tons and tons of mutually supporting evidence. Science is about testing, comparing and corroborating this mass of evidence, and using it to update old theories of how things work. I do remember one formative influence in my undergraduate life. There was an elderly professor in my department who had been passionately keen on a particular theory for, a number of years. And one day an American visiting researcher came and he completely and utterly disproved our old man's hypothesis. The old man strode to the front, shook his hand and said, "My dear fellow, I wish to thank you. I have been wrong these 15 years. And we all clapped our hands raw. That was the scientific ideal of somebody who had a lot invested, a lifetime almost invested in the theory. And he was rejoicing that he had been shown wrong and that scientific truth had been advanced. So what does the overwhelming evidence of all these fossils tell skeptical science? How did we and every creature get here in all our improbable diversity? In past centuries, humanity had no choice but to resort to a supernatural hypothesis. Among the many creation myths around the world, the Book of Genesis imagined a designer God who fashioned the world and life in just 6 days. Finally, in the 19th century, science pieced together what had really happened. Charles Darwin hit upon a truly brilliant idea.
that elegantly explains all of life on Earth without any need to invoke the supernatural or the divine. Here's a helpful way to look at the problem Darwin faced: climbing a mountain. Let's call it Mount Improbable. Let's say at the bottom we have the simple bacterial beginnings of life on Earth. At the top, man today, or any complicated piece of biology. So how did we get to the top? If it had happened by blind chance or by design, it would be equivalent to leaping up a sheer cliff in a single bound. Utterly out of the question. If we come round the other side of Mount Improbable, we find something very different. Here there's no sudden precipitous cliff. Here there's a gentle slope, a gradient of evolution. All we have to do is put one foot in front of the other, and we'll get to the top. Darwin's great insight was that life evolved steadily and slowly, inching its way gradually over 4 billion years. Natural selection, not a divine designer, was the sculptor of life. So evolution, driven by Darwin's motor of natural selection, gets us to the top of Mount Improbable, from primeval simplicity to ultimate complexity. The design hypothesis couldn't even begin to do that, because it raises an even bigger problem than it solves. Who made the designer? The abundance and variety of life on Earth may seem improbable, but it's self-evidently futile to invent an improbable God to explain that very improbability. I thought that in my lifetime evolution would be accepted and taught around the world as a scientific fact, supported by overwhelming evidence. But unfortunately, the whole point about faith is that even massive and constantly accumulating physical evidence cuts no ice. Evolution today is under threat. In the Bible Belt of Middle America, evangelical Christians are fighting back against science. Pronto. Espera aí. Pronto. Dei uma pausa ali no documentário, já está com... Foram só 18 minutos. A ver se não... Cadê o meu... Olha, só dei uma pausa para comentar algumas coisas, certo? Não, realmente, quando a gente compartilha, assim, a imagem, para mim, olha que foi para mim, tem umas desvantagens. Eu não posso... Fica difícil compartilhar um documentário inteiro, etc. Realmente dá umas travadas. Dá umas travadas, isso depende muito da internet de quem está recebendo. Há uma defasagem que fica realmente... Olha, nessa outra parte, ele vai falar dos cristãos evangélicos fundamentalistas americanos e aquela briga com a teoria da evolução. O catolicismo não tem essa postura contrária à teoria da evolução. O catolicismo não tem, porque usam a argumentação cartesiana, em que
a evolução e as coisas da ciência são coisas para explicar, as teorias da ciência são para explicar a matéria, e o caso deles é com a alma, que é imaterial, e isso é uma postura cartesiana. Eu já vi há anos atrás um bispo, cardeal, não sei, não me lembro, há muitos anos mesmo, que na televisão foi perguntado sobre a teoria da evolução, uma reportagem dessas, e ele respondeu: o homem foi feito de acordo com a imagem e semelhança a Deus na alma. O corpo é primata e evoluiu de acordo com as leis da natureza. Surgiu, foi moldado pelas leis da natureza, pelas leis da matéria. Então, ele deu essa resposta cartesiana. O papel da igreja, da religião, era em relação à alma e à salvação da alma. Certo? E também deu uma resposta a esse, que bastante bem parecido com o de Galileu. Questões teológicas é um tipo de questão, as da natureza não dizem respeito aos teólogos. E agora, quando a gente fala da natureza, é muito difícil dizer que realmente a gente não pode dizer que os teólogos não podem se meter e vice-versa. Nesse documentário, eu já vi colegas de vocês, quando eu fui mais adiante, certo, reclamar um bocado. O problema aí não é a religião, as religiões não são assim. Bem, ele está mostrando um lado. Religiões não servem para isso, não. Olha, ele está mostrando um ponto de vista, que é o ponto de vista dele, certo? E tem uma... Vamos. O que eu quero dizer é o seguinte: de fato, tudo que ele mostra tem a ver com a exploração da ignorância humana pelas religiões institucionalizadas. Certo? A exploração da ignorância humana. Isso sim é problemático. E outra coisa é o dogmaticismo. O pensamento dogmático. Vocês estão ouvindo uma música aqui no vizinho? Começou uma música agora, um pagode. Tomara que meu microfone não esteja pegando. O microfone é muito sensível. Não estou usando o microfone daqui, não. É esse aqui. Eu vou colocar mais perto de mim para ver se melhora esse barulho. É sexta-feira. Então, o problema é a exploração da fé. A exploração da fé, porque acaba me desconcentrando também a música. Assim, dependendo dela. Porque eu acho que está incomodando ou sobressaindo em relação à minha voz. Porque se ficar lá longe, tudo bem. Porque para mim está muito alto. Para vocês, eu não sei. Então, essa posição dele é muito mais de mostrar os podres das religiões, especialmente cristianismo, judaísmo e islamismo. É lógico, mostrar os podres, mostrar que ela não tem condições nenhuma de explicar a origem do universo, que princípio de autoridade, isso é uma forma de se impor, aos outros, certo? De impor aos outros a sua forma de pensar e de dominar, como diz Yuval Harari,
Yuval Harari coloca que o desenvolvimento, agora o Yuval Harari é historiador. Richard Dawkins é biólogo, não é um epistemólogo, não é filósofo. E Harari é o ponto de vista de um historiador, que as religiões se desenvolveram ao longo da história nas sociedades humanas a partir de processos de controle social, ou seja, de justificar a autoridade, etc., para moldar comportamento social de ideias compartilhadas em grupo. A gente vai ver isso. Enquanto que a ciência, para controlar, foi aprender como funciona a natureza para poder controlar a natureza. Não é nem tanto o grande impulso que foi dado à ciência foi por conta da tecnologia, que é o controle da natureza. E não foi nem tanto para compreender a natureza. Existe, sim, parte do trabalho de cientistas e da ciência ao longo desses séculos foi entender a natureza. Mas o grande impulso que gerou a institucionalização da ciência foi ao se perceber que conhecer a natureza permite controlar a natureza e isso permite gerar, por exemplo, riqueza. Aumentar a produtividade, etc., curar doenças, etc. Isso gera o quê? Avanço, progresso material. Gera aplicações. Então, tem papéis históricos sociais diferentes. Ciência e religião. Ciência muito mais antiga. Religião muito mais antiga. Talvez o principal fator aglutinador de grupos sociais tenha sido a religião. Certo? As ideias que a gente chama de religiosas, compartilhadas em comum, têm um papel de agrupar pessoas em torno de ideias em comum. Justamente o caráter dessas ideias. Esse segundo, eu vou comentar. Olha, deixa para vocês fazerem a crítica e dizer que não concorda com ele. No resumo, faz uma crítica. Não concordo com ele por isso, por aquilo. Ele está mostrando só um ponto de vista, ele está mostrando só os podres, etc. Porque nos outros é pior. Nesse aqui, eu vou compartilhar agora, apresentar cada hora uma guia do Chrome. Porque o resto ele vai falar daquele fundamentalismo cristão que é contrário à teoria da evolução, é o criacionismo. Eu já vi uma palestra de Charbel Ninho Elhani, que ele é um professor da Federal da Bahia, que trabalha com ensino de biologia e com biologia evolutiva, certo? E tem um trabalho muito voltado para a filosofia da biologia. E vi uma palestra dele. No final da palestra, alguém perguntou sobre esse debate, como se colocar um professor se colocar diante do debate entre criacionistas, essa questão de querer ensinar criacionismo leve, etc. Ele disse, antes de mais nada, muita coisa que existe dessa discussão é de um nível intelectual extremamente baixo, é muito estúpida, é uma discussão muito estúpida. Chamou de estúpida mesmo. A palestra foi em inglês, stupid. Começou falando que a palestra estava sendo em inglês. E chamou de estúpido, chamou de que um nível muito baixo, e muitas vezes não é que é perda de tempo, mas a postura que é um nível tão... No final das contas, ele tem um artigo, acho que é junto com o Nélio Biso, que foi orientador dele lá na USP, que foi uma curiosidade. Eu xeroquei a tese de doutorado de Charbel Ninho Elhani.
foi daquelas que eu vivia na biblioteca, aqueles temas que interessavam, que ele falou na tese de doutorado dele sobre reducionismo em biologia. É um calhamaço, é uma das teses de doutorado mais volumosas que eu já vi. E ele, sim, ele tem um artigo com um orientador dele, que é Nélio Biso, que fala justamente que é um pseudo-debate entre teoria da evolução e religião. Por que é um pseudo-debate? Porque, na realidade, é um debate polarizado entre duas posições inconciliáveis, que é entre o literalismo bíblico, que aquilo não é simplesmente criacionismo, a posição dos evangélicos é de literalismo bíblico, versus materialismo darwinista. São duas posições inconciliáveis, fundamentalmente inconciliáveis. Não tem jeito. É um debate que não vai a lugar nenhum, é só uma discussão e acabou. Não existe debate. Certo? São posições antagônicas e extremas. Que criacionismo é uma coisa, literalismo bíblico é outra. Teoria da evolução, como um todo, ou dentro da biologia, no processo biológico, etc., é uma coisa. Materialismo ateísta, darwinista é outra. Como Richard Dawkins eu vou, no autor do artigo, colocar aqui Nélio Biso. Eu vou passar para vocês esse artigo, eu tenho em PDF, com 2 E. Ele é paulistano, então, provavelmente descendente italiano. Sei que Nélio Biso é um autor. Tem um bocado de coisa em educação e biologia dele. Trabalho que ele trabalha com isso. E ele tem canal no YouTube, se eu não me engano. Ele tem coisas, você pode achar muita coisa dele. Ele e o outro, o que eu falei agora, é o Charbel. Charbel, Ninho, eu não sei agora como vou escrever, é Ninho com N, com espanhol. Aqui não tem como, se eu colocar assim, vai sair, ó. Não. Se eu fizer isso, não saiu. Saiu no teclado. Não sei qual a origem do nome dele, porque o sobrenome é espanhol e árabe. Ninho Elhani Charbel. Ele disse que, não sei se esse artigo está... Agora, eu pego o artigo para vocês. Eu tenho arquivado. Né? Então, olha, o outro aqui, cada hora, eu vou ter que dar um salto. O vírus da fé é sobre a educação religiosa. Posso repassar depois para vocês na aula que vem. Certo? Eu vou colocar agora 2 trechinhos. Não, o último aqui, Inimigos da Razão. Eu vou colocar, dando um salto desse para o outro. Só por causa da nossa hora, porque acho mais interessante porque eu estou falando agora, falar desse aqui. Vou apresentar uma guia do Chrome. Esse aqui, que está aparecendo em primeiro lugar. Esse mesmo. Está demorando para carregar? Forward for mankind. There exists a hidden world of microorganisms beyond what we can see with our unaided eyes.
Over 100 years ago, this world was discovered through the progress of science. It was a huge leap forward for mankind. Scientific medicine came to understand how germs cause disease. We washed our hands, sterilized surgery, and created vaccines, antibiotics, and drugs that work. Life expectancy doubled in less than 50 years. But now the happy story starts to falter. Today, a war is being fought against reason. Science is treated with suspicion, perhaps born of fear, and medical advance is challenged by the march of irrational belief. A third of us now spend over £1.6 billion a year on superstitious alternative remedies which, as far as the evidence can show, don't work. Okay. Yep. Good. Have you asked any angels to come close to you? No. No, well, you haven't got any then. If any remedy is tested under controlled scientific conditions and proved to be effective, it will cease to be alternative and will simply become medicine. So-called alternative medicine either hasn't been tested or it has failed its tests. There wasn't a control, it was just an outcome. It was just a pilot study. Right. So that's not really a proper trial. And some alternatives are funded by us taxpayers, even though their unproven claims question the known laws of physics. You might think I'm gulling the patient. I don't claim that it's much more than a hypothesis. What I do say is that I have quite considerable evidence that homeopathy does work, and I'm sure that it's safe. Today, while we indulge unproven healing magic, tried and tested scientific medicine is under attack. In this program, I want to look at how health has become a battleground between reason and superstition. You come here to move through time and through space. Allow the eyes to gently close. Smile your very best smile. Swallow the smile, with some saliva into the heart, and let the heart smile back at you. And there's a warm and a welcoming feeling. Joy without end. Grace, beauty, laughter. The deep knowing of the wise being that you are. And the golden glow that comes from the heart comes from a golden flower. And use the gold light from the center of the flower like a sunbeam and beam it onto those petals and wake them up. There is a second part that's very personal. And this is to step inside the pearl itself. Because if you step inside the pearl, you could find out who you are. Elisis Livingston is a professional faith healer. She runs the Shambhala Retreat in Glastonbury. For £140 a day, she treats patients, including those with terminal cancer, with a mix of meditation, spiritual healing, and the playing of recorded chants. She believes she can alter the structure of DNA. Quite an experience. Thank you very much. Yes. DNA is very interesting right now in the evolution of the human race. Every human being, except a very small percentage, has a double helix in the cell. We don't all have. Oh, everyone. You said a very small percentage. Oh, no, a very small percentage do not. Really? They have got more strands. We used to have in Atlantis 12 strands, and they're in the form of 4 triangles facing in each cell. And we forgot who we were in the experiment after Atlantis, and everything changed. Reincarnation was introduced. I know what you're thinking. This woman is way out. I expected a serious program about the attack on science, and here's Richard Dawkins just picking on an easy target. But these ideas are not so weird in the irrational world of alternative health. In fact, they're commonplace.
Is Elise's theory of DNA from Atlantis any more irrational than the Ayurvedic notion of chakras, 7 spinning energy wheels inside us? They're certainly great money spinners. How do we know all this? Where does all this come from? It comes from the Akashic record, the record of all vibration on this planet. We also have knowing. When we were doing the heart meditation, you go into the deep knowing. And the deep knowing, it really can't be argued. What you know, I know that you realize this, of course, you know. Well, I know that DNA is a double helix, but that's only been known since 1953. So how is her evidence, the knowing of this Akashic record, any worse than the evidence for homeopathic claims that the more you dilute an active ingredient, the more effective it becomes? Both depend on faith. All things and all activations of spirit. Apparently, I'm only a few DNA strands short of the full Atlantean quota. Elisis kindly agrees to top me up. So let's put the last triangle in. And it's done. Let me know in 6 months how you're feeling. I'll wait and see if I get any yes, any effects. Yes. Unfortunately, it's not all wacky, quacky fun. Today, alternative, or rather unproven remedies are fast becoming mainstream, implicitly casting doubt on scientific medicine. Pronto. Espera aí. Pronto, pessoal, parei de compartilhar um pouquinho. Olha, nesses dois aqui, são duas partes dos inimigos da fé. Esse segundo que eu coloquei aqui para vocês diz respeito à medicina alternativa. Você pode ver, eu não consigo ver a cena daquela curandeira do DNA de tripla hélice dos Atlantes. Eu não consigo ver, eu tenho que conter o riso, mas e até por causa do comentário dele. Vocês aí podem estar pensando, eu queria assistir uma coisa séria. Aí você me vem com esse algo fácil? Não, e em Deus um Delírio e o Vírus da Fé, ele não é tão irônico. Mas os inimigos da razão são programas posteriores, uns anos depois. E ele é o tempo todo colocando ironias, né? Usando um senso de humor bem britânico. E não sei como. Você pode ver uma estratégia aí, né, que é mostrar uma explicação, uma teoria absurda baseada nos registros acásicos. Esse conceito de registro acásico é um conceito esotérico que diz que todas as informações do universo são registradas, e tudo que aconteceu, acontece e acontecerá. Que as informações são registradas, inclusive, e que em processo de meditação profunda, o nosso cérebro é capaz de ter essa revelação, de entrar e inconscientemente perceber isso e conhecer a partir daí. Mas isso é outra história, porque isso não tem nada de científico, é claro. Existe teoria da física que até considera que dá a possibilidade de que há uma conservação, tanto que a energia do universo é uma entidade conservada, como informação também. Teoria astrofísica que a informação não se perde.
Mas isso é outra coisa. Outra coisa, não tem nada a ver com esse negócio de registro acásico, que é um conceito do misticismo, não do miticismo, sim do misticismo. E que, a gente, por meditação profunda, a partir de contato subjetivo, a gente pode, por intuição, descobrir. Mas você pode ver que ele mostra uma coisa absurda e pergunta: o que isso aí tem de diferente dos chakras indianos? Para mostrar algo que já é muito mais consagrado. Certo? Estamos caminhando, faltam 5 minutos. Certo? Falta 5 minutos. Estou caminhando para o final. Eu tentei entrar aqui no sistema da universidade, estava até ainda agorinha fora do ar. Continua fora do ar. Continua fora do ar, vamos. Há uma mudança de postura dele, certo? Entre Deus no delírio e os inimigos da fé, que são mais recentes, ele está sendo mais duro nos inimigos da fé. E ele diz que a ciência está sob ataque. Mas isso é uma outra discussão, certo? A ciência nunca foi do conhecimento público, de modo geral, e continua não sendo. A minoria da população humana, ou dentro de uma sociedade, isso varia muito de acordo com a sociedade. De fato, uma minoria tem alfabetização científica. E no Brasil está piorando a própria alfabetização, que o número de analfabetos funcionários está grande. Quanto mais alfabetização científica, realmente entender o princípio básico da ciência. E isso está complicado, isso é tarefa para a educação. Está muito difícil. Mesmo vocês sendo uma turma de bacharelado, vocês têm que ter ideia do vocês mesmos. Eu falando por mim mesmo, tem muita coisa que o processo de aprendizagem é contínuo. Você tem que estar sempre aprendendo, sempre ampliando, sempre e ter cada vez mais ideia de como funciona a ciência. E muito além de uma alfabetização científica. A grande maioria... Olha, muita gente... Dá um tempinho. Vou citar um exemplo aqui. Eu fiz uma espécie de estágio lá em São Paulo, complementar, na minha época de doutorado. Eu ia fazer com Nélio Biso, ensino de biologia. Era uma coisa complementar, em relação ao doutorado, que aproveitava crédito. Quer acompanhar a turma, uma turma de graduação, uma espécie de monitor, né? Mas já sendo da pós. E que não precisava ser do orientador, certo? Aí eu fui escolher, interessado em ensino de ciência, fui lá, só que Nélio Biso entrou em licença e quem foi dar a disciplina foi um outro professor que é da área de química, mas também ia dar essa aula, essa disciplina de ensino de ciências para o fundamental. A disciplina era essa, para a turma de pedagogia. Esse professor era Marcelo Giordano. Marcelo Giordano, outro de sobrenome italiano, mas se for ver, paulistano meu, tanto, e principalmente de origem calabresa, né? Napolitana calabresa, por ali. Até você vê que ouvir um napolitano falando realmente lembra muitas inflexões daquele povão do Bexiga,
lá em São Paulo. Né, meu? E Marcelo Jordan foi dar aula e antes de conversando comigo, etc. Ah, sim. Coaching. Hoje em dia tem esse coaching quântico. Esse nem cita, Richard Dawkins não cita esse tipo de coisa que não tinha. É começo dos anos 2000. Mas é outra história. Olha, o Marcelo Jordan, como orientador desse meu estágio, falou assim mesmo, que ele ia dar aula de ensino de ciências para a turma de pedagogia, e ele falou que a grande maioria daqueles estudantes que vêm ali do curso de pedagogia são analfabetos científicos. A pessoa passa do ensino médio, quem vai para a área de humanas, normalmente o nível de analfabetismo científico é bem elevado, viu? Muita gente termina curso de outras áreas, etc., e não entende ciência, não entende os princípios básicos. Falou mesmo que aquela turma, a maioria, era de analfabeto científico e tinha que cuidar de coisas fundamentais, que eram pessoas que iam ensinar crianças. Coisas básicas de ensino de ciência para um nível fundamental, fundamental 1, que era a antiga primeira, quarta série, hoje é primeiro ao quinto ano. Né? É primeiro ao quinto ano mesmo? É, porque aumentou um ano, foi. A alfabetização virou primeiro ano. E era básico para se ensinar crianças, né? Mas tinha que ir além disso. Olha, estamos terminando a aula. Que história, como é que a pessoa acredita naquilo? O nível de analfabetismo científico é bem elevado. Francamente, nós é bem elevado. Agora, como melhorar? Porque mesmo na universidade, né? Mesmo lá na USP, o pessoal da pedagogia, isso no ano de 2001, não sei como é que está a situação agora, estava vendo tendência a piorar. No ano 2001, um professor da USP falou para mim que aquela turma que está chegando ali, de gente da pedagogia, a grande maioria era de analfabetos científicos. Que a turma que ele pegava era assim. Né? Mas, bom, eu vou parar a gravação, já deu hora.